precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa e ele tem conhecimento, ele tem uma mente. Ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento e ele tem vontade. Agora, em Efésios 4:30, nos diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Como se pode ficar triste sem sentimentos? Então vamos por um minuto olhar. Quantos de vocês gostariam de dar uma rápida olhada para que tipo de coisas entristece o Espírito Santo? Porque eu não quero fazer isso. E você? Isso é algo que realmente, eu não quero fazer. Porque ele vive em nós. E se ele está triste, então vamos estar tristes também. Efésios 4:29 é onde precisamos começar. Não deixe nenhuma linguagem poluída e imunda, nem palavra má, nem palavra torpe ou inútil jamais sair de sua boca. E não é interessante como a convicção caiu bem aqui? Mas fale somente aquela palavra que é boa e é benéfica para o progresso espiritual dos outros. Sabe, dizemos algumas coisas tão estúpidas. Somos tão insensíveis. Eu disse a alguém um outro dia, Deus meu, eu tinha comprado essa blusa e era um tamanho médio que eu normalmente uso, mas estava realmente muito grande para mim. Então eu disse a esta pessoa que é maior do que eu disse, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas com certeza serve para você. Eu não acho que isso realmente a tenha ajudado a fazer progresso espiritual naquele dia. Ela provavelmente teve de passar a próxima hora saindo do poço da insegurança. Então, estou confessando para que eu possa deixá-lo saber que todos nós temos um longo caminho a percorrer. Que possa ser uma bênção e dar graça, o favor de Deus para quem a ouve. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não ofenda ou maltrate ou aborreça ele, pelo qual vocês foram selados, marcados com a marca do próprio Deus, seguros para o dia da redenção e libertação final através de Cristo, do mal e das consequências do pecado. Agora, o que no mundo significa ser selado pelo Espírito Santo? Bem, realmente um exemplo ruim, mas eu mantenho os meus biscoitos em um saco fechado, porque eu quero mantê-los bem protegidos e frescos e muito bons. Eles estão protegidos aqui, e por isso eles são selados aqui, e nós estamos como no saco fechado do Espírito Santo enquanto caminhamos por esta terra. Amém? Eu espero que isso não soe como algo desrespeitoso, mas é como se nós fôssemos selados e marcados. A Bíblia diz como propriedade de Deus. Então, quando o diabo olha para você, ele vê a marca de Deus em você, mas você precisa saber que esta marca e selo estão em você. E você precisa dizer, diabo, cala a boca, eu pertenço a Deus e eu não faço parte do seu negócio. Agora, sabe, eu sei que os meus filhos fazem coisas que não deviam fazer, especialmente quando eles eram mais jovens. Eles fizeram coisas que não deveriam fazer e eles são os meus filhos. Eu os corrigia. Mas se um vizinho viesse e tentasse me dizer tudo o que havia de errado com os meus filhos, eu realmente os colocaria para fora. E assim Deus se sente da mesma maneira quando o inimigo tenta nos acusar diante dele. Deixe toda a amargura, indignação e ira. Agora isso é realmente importante, verso 31.
Deixe toda amargura, indignação, ira, paixão, raiva, mau humor, ressentimento, raiva, hostilidade, discussões, brigas, gritaria, disputas, calúnia, maledicência, conversas tolas, linguagem abusiva ou blasfêmia, sejam banidos de vocês como toda a malícia, despeito, má vontade ou baixeza de qualquer tipo. Então aqui está o negócio. Se não quisermos entristecer o Espírito Santo, então nós precisamos realmente orar a Deus para nos dar muita ajuda sobre como usar a sabedoria com as nossas palavras. E nós vamos cometer erros. Ninguém pode controlar a língua, a Bíblia diz isso. Precisamos da ajuda de Deus regularmente. Mas, pelo menos realmente ter esta consciência do poder das palavras e, pelo menos quando dissemos um monte de coisas estúpidas, nos arrependermos. Acho que muitas vezes achamos que não é tão ruim assim, sabe? As fofocas, historinhas, contar segredos das pessoas, descobrir os pecados das pessoas. Oh, você ouviu? Você ficou sabendo? Você não vai acreditar. Vamos lá, vamos voltar para a pequena regra de ouro. Faça sempre aos outros o que gostaria que fizessem a você. E sabe, não há tal coisa como uma vida feliz sem uma abundância de perdão. Eu tive que perdoar alguém esta semana. Raramente passa-se mais do que um dia sem que você não tenha oportunidade de ser ofendido por alguém. Mas você não tem que se ofender com a ofensa. A Bíblia diz, não se ofenda e não ofenda também. Assim dizemos a alguém, você ofendeu-me? Não, você se ofendeu. Não foram eles que ofenderam você, você pegou isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas nem sequer sabem o que estão fazendo. Quando eu disse, garota, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas sabe, ela vai servir em você, eu não estava querendo ser rude, eu só queria lhe dar um presente. Mas eu fiz um trabalho muito ruim. Amém? Eu deveria saber o que eu estava fazendo. Eu acho que é apenas bom, sabe, quando essas coisas acontecem, dizer, ó Senhor, eu sinto muito, sabe? Isso é bom ficar nesse tipo de comunicação, esse tipo de relacionamento e conversação com Deus, onde você não deixa as coisas ficarem no coração. E sabe, no minuto em que alguém ferir seus sentimentos, ou você começar a sentir essa falta de perdão, a melhor coisa a fazer é dizer em voz alta, eu não vou ficar ofendida. Fale com Deus, eu não vou ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, porque quanto mais rápido perdoarmos as pessoas, sabe, mais fácil é fazer isso. Do contrário, fica mais difícil quanto mais nós girarmos nossas mentes ao redor em torno do que eles fizeram a nós, então isso começa a enraizar-se em nós. Vamos tentar acreditar no melhor de cada pessoa. Agora, há 25 nomes do Espírito Santo na Bíblia. 25 nomes diferentes do Espírito Santo na Bíblia. Eu não espero que você se lembre de todos, nem sei se vão significar muito para você, mas eu acho que eu só vou tomar um minuto para lê-los, porque eu só quero que você veja o quanto ele falou sobre tudo em toda a Bíblia e como nós podemos olhar para todas as coisas diferentes que ele faz. Assim, então, ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo. Você não está feliz porque servimos a um Deus vivo? Estou tão feliz por não estar adorando algum cara que veio, disse algumas coisas e depois morreu. Uau! O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo da promessa, o Espírito de santidade, o Espírito de justiça, nós não ligamos muito para esse, o Espírito de ardor, sim, o Espírito de ardor, o Espírito da verdade. O Espírito Santo revela a verdade a nós, graças a Deus pela verdade. Acabei de ler um pequeno livro, não é muito grande, mas ele é chamado Como Matar 11 Milhões de Pessoas. Agora você está tipo, o que no mundo você está lendo um livro como esse, Joyce? Bem, porque é sobre
como é que Hitler conseguiu matar 11 milhões de pessoas? Por que todas essas pessoas nos campos de prisioneiros apenas não correram para os guardas e... E assim a resposta é, ele mentiu para eles. Ele mentiu. Primeiro de tudo, quando ele estava na política, ele prometeu a todos que seu modo de vida ia ser melhor e eles iam ter mais dinheiro, melhores empregos, sabe? Blá, 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 blá. Ouvimos algo assim hoje em dia, não é? De qualquer maneira, ele mentiu a eles sobre os campos de prisioneiros. Quando chegaram nos trens, ele mentiu para eles sobre onde estavam indo. Ele matou essas pessoas e tudo foi baseado em mentiras. Mas eu sou tão grata por nós termos o Espírito da verdade que vive no interior de nós. E ele vai revelar-nos quando nós estivermos sendo enganados. O Espírito de sabedoria, de entendimento vive em você. O Espírito de conselho, de fortaleza vive em você. O Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, o Espírito de vida. Cara, nós não estamos andando por aí. O óleo da alegria, gente. Eu adoro isso. Nós começamos a rir. E eu decidi há 2 semanas que o diabo não sabe rir. Ele não sabe. Isso é apenas minha própria coisa particular, mas... Sabe, eu não vejo nenhuma escritura onde ele está rindo. Mas Deus ri e nós rimos também. Você já pensou sobre o quão poderoso é um riso, gente? Ele é muito poderoso. O óleo da alegria vive em nós. O Espírito de graça. O Espírito de graça e de súplicas. O Espírito de glória. O Espírito eterno e o Consolador. Agora, João 16, versículo 7. Ok, agora isso é tão incrível. Jesus disse, no entanto, eu não estou lhe dizendo nada além da verdade quando eu digo que é útil, bom, conveniente e vantajoso para vocês que eu vá. Agora, certamente isso apenas confundiu o cérebro dos discípulos. O que quer dizer eu vou ser melhor se você for embora? Como é que alguém poderia ser melhor se você for embora, Jesus? Então ele disse, porque se eu não for embora, o Consolador... E na Bíblia amplificada, o Consolador, na língua original, é uma palavra a qual não é possível ser descrita como uma palavra no nosso idioma. Você tem que usar muitas palavras diferentes para descrever o que ela significa. O conselheiro. Quando você precisa de uma palavra de conselho, você deve sempre ir a Deus em primeiro lugar. Sempre ter com Ele e deixar-lhe aconselhá-lo através de seu espírito. Agora, eu não estou dizendo que é errado ir a um conselheiro ou alguém para aconselhamento. Muitas vezes isso é muito útil, mas, por favor, não queira ir a uma pessoa que não tem o conselheiro. Sempre vá a Deus antes de correr para qualquer outra pessoa. E, em seguida, deixe-o falar através de quem Ele quiser falar ou deixe-o fazer sozinho. O conselheiro, o ajudador, rapaz, eu amo isso. Nós vamos falar sobre isso muito exclusivamente numa dessas reuniões. O advogado, isso significa que ele pleiteia nossas causas. O intercessor, ele ora por nós, através de nós, quando não sabemos como orar, como convém, ele ora através de nós. O fortalecedor, uma mensagem vai ser sobre isso. E a prontidão. Eu amo essa palavra, prontidão. Eu não sei se você sabe como é estar em espera em um avião, mas é como se você não conseguisse obter um assento e você gostaria de entrar no avião e você pode ficar de prontidão e você pode literalmente sentar bem no portão e esperar para ver se há uma abertura. Então, o Espírito Santo fica em prontidão ao seu lado. Apenas no caso de haver algo que você precise, onde então ele possa entrar e ajudar você. Eu amo isso, eu amo. Então, ele não virá para você. Agora, esta é uma parte tão importante. É íntima comunhão, relacionamento com você. Todos digam, íntima comunhão. Mas se eu for embora, eu enviarei a vocês para estar em íntima comunhão
com vocês. Digam íntima comunhão. Eu amo isso. Deus criou a nós para comunhão. E Ele quer se comunicar conosco. Nosso relacionamento não é unilateral. Você simplesmente não fala o tempo todo e Deus nunca diz nada. Deus fala. Ele fala de muitas maneiras. Ele fala através da natureza, fala através de voz mansa e delicada. Ele fala também, principalmente, através de sua palavra. Deus pode até mesmo falar através de nossas circunstâncias. E Deus fala em nosso coração. Às vezes Ele fala até mesmo através de desejos, não desejos da carne, mas verdadeiros desejos do Espírito. E se você não acredita que Deus pode falar com você, sabe, quando falamos com Deus é a oração. Mas se dizemos que Deus fala conosco, pensam que nós somos paranoicos. E você vai a certos círculos e eles simplesmente correm o risco de ser jogado para fora do prédio se você diz, Deus disse. Mas para mim eu não entendo isso, porque é tudo sobre a Bíblia, gente. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, a voz de um estranho elas não seguirão. Agora, obviamente, sabe, você pode ter problemas ao pensar que você ouviu de Deus, aprendizado, a sabedoria, mas uma das maneiras pelas quais você aprende é cometendo alguns erros e estando disposto a recuar e dizer, bem, cara, eu pensei que era Deus, mas não era Deus, eu fiz papel de bobo, mas então me deixa aprender com isso e continuar? Mas então há tanto engano. E espero que apenas alguns de vocês, pelo menos alguns de vocês, aqui assistindo pela televisão, você é tipo como... Bem, sabe, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu sou um obreiro lá. Eu acredito nas doutrinas. Não, eu estou falando de íntima comunhão. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento com Deus através dele. E veja, Deus se preocupa com todas as coisas que lhe diz respeito. As menores coisas, as mais íntimas, que sequer fazem qualquer sentido para alguém, Deus se preocupa com elas para você. Ele está preocupado com todas as coisas que lhe diz respeito. Absolutamente tudo. Íntima comunhão e se nada mais. Eu quero que esta mensagem traga você para uma maior consciência de como o Espírito Santo está com você o tempo inteiro. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando eu for embora, eu vou enviar-lhe o outro Consolador. Ele tem estado com você e ele estará em você. Quão mais perto você consegue chegar do que em você mesmo? Vamos lá. Eu quero dizer, ser cristão é absolutamente fazer uma viagem com Deus, é uma incrível viagem espiritual. E sabe, não há nada de chato e maçante sobre a vida com Deus. Agora, se tudo para você ir à igreja cada semana e voltar para sua casa e agir como se você não estivesse mudando, voltar para a igreja, então, isto é, você vai se cansar disso muito rápido. Mas eu estou te dizendo algo. Saiba quem você é em Cristo e conheça a sua herança nele também. E conheça o poder que pertence a você como crente. Conheça o poder do Espírito Santo que você pode ter em sua vida o tempo todo. Bem, eu tenho muitas outras coisas aqui que eu quero entrar em algumas delas mais tarde, porque eu quero terminar com isso, com essa escritura. Você diz, bem, será que eu tenho o Espírito Santo? Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Eu acho que esse é um dos lugares onde nós cometemos um erro, sabe, agir com as pessoas que não têm o Espírito Santo, como se elas não tivessem alguma experiência pentecostal. Em primeiro lugar, queremos ter cuidado em colocar muita ênfase na questão da experiência. Sabe, algumas pessoas têm algumas que são genuínas em suas experiências, outras não são tanto. Você sabe o que eu quero dizer. Não pense que a maneira como Deus lida com outra pessoa é a maneira que Ele tem de lidar com você. A grande coisa sobre o Espírito Santo é que Ele nos conhece como indivíduos. E Ele trabalha conosco através de nós de diferentes maneiras.
E então ele manifesta em nós de diferentes formas. E não precisamos ficar com ciúmes um do outro e competir um com o outro. Então nós precisamos trabalhar juntos, uns com os outros, para que nos tornemos um só corpo, funcionando em unidade. Assim, João 20, depois que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, ele apareceu aos discípulos e a Bíblia diz, soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Mas em seguida, se você virar a Bíblia mais de 2 páginas para o primeiro capítulo de Atos, ele disse agora, vão e esperem no quarto superior para o prometido derramamento do Espírito. E é aí que eles foram, a Bíblia chama de batizados no Espírito Santo. Eles foram inundados com o Espírito Santo. Suas almas foram inundadas pelo Espírito Santo. Mas então, até mesmo para além disso, nós vemos Pedro em Jerusalém e ele foi batizado no Espírito Santo, mas mesmo com isso, há muitos momentos em que a Bíblia diz e Pedro estava cheio do Espírito Santo. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos de preenchimentos frescos e de novas visitações de Deus muito regularmente. Eu não acho que nós precisamos fazer algum tipo de lei de como Deus nos toca ou como isso acontece. Alguns acreditam que recebem o batismo do Espírito Santo quando nascem novamente. Algumas pessoas acreditam que você recebe o batismo do Espírito Santo quando é batizado na água, porque foi quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que tem que ser uma experiência separada, que acontece em um momento totalmente separado. Sabe o que? Nós precisamos dar a Deus um pouco de crédito. Você é capaz de funcionar e operar em uma variedade de maneiras diferentes e parar de agir como... Eu acredito que algumas pessoas recebem tudo o que elas creem quando nascem de novo. E sabe, vamos deixar Deus ser Deus. E não importa como chegamos a isso, contanto que nós o tenhamos. Amém? Tudo o que eu sei é que eu só tenho que estar cheia a ponto de transbordar com o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, a última escritura, Lucas 11:13, você diz, bem? Uau! Como posso ter mais do Espírito Santo? Como posso ser preenchido? Como posso ser inundado com o Espírito Santo? É muito simples. Primeiro de tudo, você tem que estar realmente com fome. Você tem que querer mais. Não mais joias, mais do Espírito Santo, é claro. Lucas 11:13. Se vocês maus como são, sabem dar boas coisas, coisas que são vantajosas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem e continuarem a pedir a Ele. Então aqui está o que eu quero incentivá-lo. Vamos orar esta noite, mas em seguida eu quero que você... Eu gostaria de vê-lo regularmente dizendo assim: Deus, encha-me com seu fresco Espírito Santo. Espírito Santo, encha-me. Eu preciso do seu conforto, preciso da sua força. Fale com o Espírito Santo sobre o seu ministério. Não ora ao Espírito Santo. Ore a Deus em nome de Jesus através do Espírito Santo. Mas você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode conversar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e pedir, me ajude. Eu sei que você está aqui comigo agora. Eu espero e oro para que você tenha uma sensibilidade, percepção de Deus com você através do Espírito Santo que você jamais teve em toda a sua vida. Ele está aqui agora. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência.
Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento e ele tem vontade. Agora, em Efésios 4:30, nos diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Como se pode ficar triste sem sentimentos? Então vamos por um minuto olhar. Quantos de vocês gostariam de dar uma rápida olhada para que tipo de coisas entristece o Espírito Santo? Porque eu não quero fazer isso. E você? Isso é algo que realmente eu não quero fazer. Porque ele vive em nós. E se ele está triste, então vamos estar tristes também. Efésios 4:29 é onde precisamos começar. Não deixe nenhuma linguagem poluída e imunda, nem palavra má, nem palavra torpe ou inútil jamais sair de sua boca. E não é interessante como a convicção caiu bem aqui? Mas fale somente aquela palavra que é boa e é benéfica para o progresso espiritual dos outros. Sabe, dizemos algumas coisas tão estúpidas. Somos tão insensíveis. Eu disse a alguém um outro dia, Deus meu, eu tinha comprado essa blusa e era um tamanho médio que eu normalmente uso, mas estava realmente muito grande para mim. Então eu disse a esta pessoa que é maior do que eu disse, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas com certeza serve para você. Eu não acho que isso realmente a tenha ajudado a fazer progresso espiritual naquele dia. Ela provavelmente teve de passar a próxima hora saindo do poço da insegurança. Então, estou confessando para que eu possa deixá-lo saber que todos nós temos um longo caminho a percorrer. Que possa ser uma bênção e dar graça, o favor de Deus para quem a ouve. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não ofenda ou maltrate ou aborreça ele, pelo qual vocês foram selados, marcados com a marca do próprio Deus, seguros para o dia da redenção e libertação final através de Cristo, do mal e das consequências do pecado. Agora, o que no mundo significa ser selado pelo Espírito Santo? Bem, realmente um exemplo ruim, mas eu mantenho os meus biscoitos em um saco fechado, porque eu quero mantê-los bem protegidos e frescos e muito bons. Eles estão protegidos aqui, e por isso eles são selados aqui, e nós estamos como no saco fechado do Espírito Santo enquanto caminhamos por esta terra. Amém? Eu espero que isso não soe como algo desrespeitoso, mas é como se nós fôssemos selados e marcados. A Bíblia diz como propriedade de Deus. Então, quando o diabo olha para você, ele vê a marca de Deus em você, mas você precisa saber que esta marca e selo estão em você. E você precisa dizer, diabo, cala a boca, eu pertenço a Deus e eu não faço parte do seu negócio. Agora, sabe, eu sei que os meus filhos fazem coisas que não deviam fazer, especialmente quando eles eram mais jovens. Eles fizeram coisas que não deveriam fazer e eles são os meus filhos. Eu os corrigia. Mas se um vizinho viesse e tentasse me dizer tudo o que havia de errado com os meus filhos, eu realmente os colocaria para fora. E assim Deus se sente da mesma maneira quando o inimigo tenta nos acusar diante dele. Deixe toda a amargura, indignação e ira. Agora isso é realmente importante, verso 31. Deixe toda a amargura, indignação, ira, paixão, raiva, mau humor, ressentimento, raiva, hostilidade, discussões, brigas, gritaria, disputas, calúnia, maledicência, conversas tolas, linguagem abusiva ou blasfêmia, sejam banidos de vocês como toda a malícia, despeito, má vontade ou baixeza de qualquer tipo.
Então aqui está o negócio. Se não quisermos entristecer o Espírito Santo, então nós precisamos realmente orar a Deus para nos dar muita ajuda sobre como usar a sabedoria com as nossas palavras. E nós vamos cometer erros. Ninguém pode controlar a língua, a Bíblia diz isso. Precisamos da ajuda de Deus regularmente. Mas, pelo menos realmente ter esta consciência do poder das palavras e, pelo menos quando dissemos um monte de coisas estúpidas, nos arrependermos. Acho que muitas vezes achamos que não é tão ruim assim, sabe? As fofocas, historinhas, contar segredos das pessoas, descobrir os pecados das pessoas. Oh, você ouviu? Você ficou sabendo? Você não vai acreditar. Vamos lá, vamos voltar para a pequena regra de ouro. Faça sempre aos outros o que gostaria que fizessem a você. E sabe, não há tal coisa como uma vida feliz sem uma abundância de perdão. Eu tive que perdoar alguém esta semana. Raramente passa-se mais do que um dia sem que você não tenha a oportunidade de ser ofendido por alguém. Mas você não tem que se ofender com a ofensa. A Bíblia diz, não se ofenda e não ofenda também. Assim dizemos a alguém, você ofendeu-me? Não, você se ofendeu. Não foram eles que ofenderam você, você pegou isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas nem sequer sabem o que estão fazendo. Quando eu disse, garota, sabe, esta blusa é muito grande para mim, mas sabe, ela vai servir em você, eu não estava querendo ser rude, eu só queria lhe dar um presente. Mas eu fiz um trabalho muito ruim. Amém? Eu deveria saber o que eu estava fazendo. Eu acho que é apenas bom, sabe, quando essas coisas acontecem, dizer, ó Senhor, eu sinto muito, sabe? Isso é bom ficar nesse tipo de comunicação, esse tipo de relacionamento e conversação com Deus, onde você não deixa as coisas ficarem no coração. E sabe, no minuto em que alguém ferir seus sentimentos, ou você começar a sentir essa falta de perdão, a melhor coisa a fazer é dizer em voz alta, eu não vou ficar ofendida. Fale com Deus, eu não vou ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, ajuda-me a não ficar ofendida, porque quanto mais rápido perdoarmos as pessoas, sabe, mais fácil é fazer isso. Do contrário, fica mais difícil quanto mais nós girarmos nossas mentes ao redor e em torno do que eles fizeram a nós, então isso começa a enraizar-se em nós. Vamos tentar acreditar no melhor de cada pessoa. Agora, há 25 nomes do Espírito Santo na Bíblia, 25 nomes diferentes do Espírito Santo na Bíblia. Eu não espero que você se lembre de todos, nem sei se vão significar muito para você, mas eu acho que eu só vou tomar um minuto para lê-los, porque eu só quero que você veja o quanto ele falou sobre tudo em toda a Bíblia e como nós podemos olhar para todas as coisas diferentes que ele faz. Assim, então, ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo. Você não está feliz porque servimos a um Deus vivo? Estou tão feliz por não estar adorando algum cara que veio, disse algumas coisas e depois morreu. Uau! O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, o Espírito de santidade, o Espírito de justiça, nós não ligamos muito para esse, o Espírito de ardor, sim, o Espírito de ardor, o Espírito da verdade. O Espírito Santo revela a verdade a nós, graças a Deus pela verdade. Acabei de ler um pequeno livro, não é muito grande, mas ele é chamado Como Matar 11 Milhões de Pessoas. Agora você está tipo, o que no mundo você está lendo um livro como esse, Joyce? Bem, porque é sobre como é que Hitler conseguiu matar 11 milhões de pessoas. Por que todas essas pessoas nos campos de prisioneiros apenas não correram para os guardas e... E assim a resposta é, ele mentiu para eles. Ele mentiu. Primeiro de tudo, quando ele estava na política, ele prometeu a todos que
Seu modo de vida ia ser melhor e eles iam ter mais dinheiro, melhores empregos, sabe? Blá, 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 blá. Ouvimos algo assim hoje em dia, não é? De qualquer maneira, ele mentiu a eles sobre os campos de prisioneiros. Quando chegaram nos trens, ele mentiu para eles sobre onde estavam indo. Ele matou essas pessoas e tudo foi baseado em mentiras. Mas eu sou tão grata por nós termos o Espírito da verdade que vive no interior de nós. E ele vai revelar-nos quando nós estivermos sendo enganados. O Espírito de sabedoria, de entendimento vive em você. O Espírito de conselho, de fortaleza vive em você. O Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, o Espírito de vida. Cara, nós não estamos andando por aí. O óleo da alegria, gente. Eu adoro isso. Nós começamos a rir. E eu decidi há 2 semanas que o diabo não sabe rir. Ele não sabe. Isso é apenas minha própria coisa particular, mas... Sabe, eu não vejo nenhuma escritura onde ele está rindo. Mas Deus ri, e nós rimos também. Você já pensou sobre o quão poderoso é um riso, gente? Ele é muito poderoso. O óleo da alegria vive em nós. O Espírito de graça. O Espírito de graça e de súplicas. O Espírito de glória. O Espírito eterno e o Consolador. Agora, João 16, versículo 7. Ok, agora isso é tão incrível. Jesus disse, no entanto, eu não estou lhe dizendo nada além da verdade quando eu digo que é útil, bom, conveniente e vantajoso para vocês que eu vá. Agora, certamente isso apenas confundiu o cérebro dos discípulos. O que quer dizer eu vou ser melhor se você for embora? Como é que alguém poderia ser melhor se você for embora, Jesus? Então ele disse, porque se eu não for embora, o Consolador... E na Bíblia amplificada, o Consolador, na língua original, é uma palavra a qual não é possível ser descrita como uma palavra no nosso idioma. Você tem que usar muitas palavras diferentes para descrever o que ela significa. O conselheiro. Quando você precisa de uma palavra de conselho, você deve sempre ir a Deus em primeiro lugar. Sempre ter com Ele e deixar-lhe aconselhá-lo através de seu espírito. Agora, eu não estou dizendo que é errado ir a um conselheiro ou alguém para aconselhamento. Muitas vezes isso é muito útil, mas, por favor, não queira ir a uma pessoa que não tem o conselheiro. Sempre vá a Deus antes de correr para qualquer outra pessoa. E, em seguida, deixe-o falar através de quem Ele quiser falar ou deixe-o fazer sozinho. O conselheiro, o ajudador, rapaz, eu amo isso. Nós vamos falar sobre isso muito exclusivamente numa dessas reuniões. O advogado, isso significa que ele pleiteia nossas causas. O intercessor, ele ora por nós, através de nós, quando não sabemos como orar, como convém, ele ora através de nós. O fortalecedor, uma mensagem vai ser sobre isso. E a prontidão. Eu amo essa palavra, prontidão. Eu não sei se você sabe como é estar em espera em um avião, mas é como se você não conseguisse obter um assento e você gostaria de entrar no avião, e você pode ficar de prontidão, e você pode literalmente sentar bem no portão e esperar para ver se há uma abertura. Então, o Espírito Santo fica em prontidão ao seu lado, apenas no caso de haver algo que você precise, onde então ele possa entrar e ajudar você. Eu amo isso, eu amo. Então, ele não virá para você. Agora, esta é uma parte tão importante. É íntima comunhão, relacionamento com você. Todos digam íntima comunhão. Mas se eu for embora, eu enviarei a vocês para estar em íntima comunhão com vocês. Digam íntima comunhão. Eu amo isso. Deus criou a nós para comunhão. E Ele quer se comunicar conosco. Nosso relacionamento não é unilateral. Você simplesmente não fala o tempo todo e Deus nunca diz nada.
Deus fala. Ele fala de muitas maneiras. Ele fala através da natureza, fala através de voz mansa e delicada. Ele fala também, principalmente, através de sua palavra. Deus pode até mesmo falar através de nossas circunstâncias. E Deus fala em nosso coração. Às vezes ele fala até mesmo através de desejos, não desejos da carne, mas verdadeiros desejos do Espírito. E se você não acredita que Deus pode falar com você, sabe, quando falamos com Deus é a oração. Mas se dizemos que Deus fala conosco, pensam que nós somos paranoicos. E você vai a certos círculos e eles simplesmente correm o risco de ser jogado para fora do prédio se você diz, Deus disse. Mas para mim eu não entendo isso, porque é tudo sobre a Bíblia, gente. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, a voz de um estranho elas não seguirão. Agora, obviamente, sabe, você pode ter problemas ao pensar que você ouviu de Deus, aprendizado, a sabedoria, mas uma das maneiras pelas quais você aprende é cometendo alguns erros e estando disposto a recuar e dizer, bem, cara, eu pensei que era Deus, mas não era Deus, eu fiz papel de bobo, mas então me deixa aprender com isso e continuar? Mas então há tanto engano. E espero que apenas alguns de vocês, pelo menos alguns de vocês, aqui assistindo pela televisão, você é tipo como... Bem, sabe, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu sou um obreiro lá. Eu acredito nas doutrinas. Não, eu estou falando de íntima comunhão. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento com Deus através dele. E veja, Deus se preocupa com todas as coisas que lhe diz respeito. As menores coisas, as mais íntimas, que sequer fazem qualquer sentido para alguém, Deus se preocupa com elas para você. Ele está preocupado com todas as coisas que lhe diz respeito. Absolutamente tudo. Íntima, comunhão e se nada mais. Eu quero que esta mensagem traga você para uma maior consciência de como o Espírito Santo está com você o tempo inteiro. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando eu for embora, eu vou enviar-lhe o outro Consolador. Ele tem estado com você e ele estará em você. Quão mais perto você consegue chegar do que em você mesmo? Vamos lá. Eu quero dizer, ser cristão é absolutamente fazer uma viagem com Deus, é uma incrível viagem espiritual. E sabe, não há nada de chato e maçante sobre a vida com Deus. Agora, se tudo para você ir à igreja cada semana e voltar para sua casa e agir como se você não estivesse mudando, voltar para a igreja, então, isto é, você vai se cansar disso muito rápido. Mas eu estou te dizendo algo. Saiba quem você é em Cristo e conheça a sua herança nele também. E conheça o poder que pertence a você como crente. Conheça o poder do Espírito Santo que você pode ter em sua vida o tempo todo. Bem, eu tenho muitas outras coisas aqui que eu quero entrar em algumas delas mais tarde, porque eu quero terminar com isso, com essa escritura. Você diz, bem, será que eu tenho o Espírito Santo? Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Eu acho que esse é um dos lugares onde nós cometemos um erro, sabe, agir com as pessoas que não têm o Espírito Santo, como se elas não tivessem alguma experiência pentecostal. Em primeiro lugar, queremos ter cuidado em colocar muita ênfase na questão da experiência. Sabe, algumas pessoas têm algumas que são genuínas em suas experiências, outras não são tanto. Você sabe o que eu quero dizer. Não pense que a maneira como Deus lida com outra pessoa é a maneira que Ele tem de lidar com você. A grande coisa sobre o Espírito Santo é que Ele nos conhece como indivíduos. E Ele trabalha conosco através de nós de diferentes maneiras. E então Ele manifesta em nós de diferentes formas. E não precisamos ficar com ciúmes um do outro e competir um com o outro. Então nós precisamos trabalhar juntos, uns com os outros, para que nos tornemos um só corpo, funcionando em unidade. Assim, João 20, depois que Jesus ressuscitou de dentre os mortos,
Ele apareceu aos discípulos e a Bíblia diz, soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Mas em seguida, se você virar a Bíblia mais de 2 páginas para o 1º capítulo de Atos, ele disse, agora vão e esperem no quarto superior para o prometido derramamento do Espírito. E é aí que eles foram, a Bíblia chama de batizados no Espírito Santo. Eles foram inundados com o Espírito Santo. Suas almas foram inundadas pelo Espírito Santo. Mas então, até mesmo para além disso, nós vemos Pedro em Jerusalém e ele foi batizado no Espírito Santo, mas mesmo com isso, há muitos momentos em que a Bíblia diz e Pedro estava cheio do Espírito Santo. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos de preenchimentos frescos e de novas visitações de Deus muito regularmente. Eu não acho que nós precisamos fazer algum tipo de lei de como Deus nos toca ou como isso acontece. Alguns acreditam que recebem o batismo do Espírito Santo quando nascem novamente. Algumas pessoas acreditam que você recebe o batismo do Espírito Santo quando é batizado na água, porque foi quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que tem que ser uma experiência separada, que acontece em um momento totalmente separado. Sabe o que? Nós precisamos dar a Deus um pouco de crédito. Você é capaz de funcionar e operar em uma variedade de maneiras diferentes e parar de agir como... Eu acredito que algumas pessoas recebem tudo o que elas creem quando nascem de novo. E sabe, vamos deixar Deus ser Deus. E não importa como chegamos a isso, contanto que nós o tenhamos. Amém? Tudo o que eu sei é que eu só tenho que estar cheia a ponto de transbordar com o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, última escritura, Lucas 11:13, você diz, bem? Uau! Como posso ter mais do Espírito Santo? Como posso ser preenchido? Como posso ser inundado com o Espírito Santo? É muito simples. Primeiro de tudo, você tem que estar realmente com fome. Você tem que querer mais. Não mais joias, mais do Espírito Santo, é claro. Lucas 11:13. Se vocês maus como são, sabem dar boas coisas, coisas que são vantajosas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem e continuarem a pedir a Ele. Então aqui está o que eu quero incentivá-lo. Vamos orar esta noite, mas em seguida eu quero que você... Eu gostaria de vê-lo regularmente dizendo assim: Deus, encha-me com seu fresco Espírito Santo. Espírito Santo, encha-me. Eu preciso do seu conforto, preciso da sua força. Fale com o Espírito Santo sobre o seu ministério. Não ore ao Espírito Santo. Ore a Deus em nome de Jesus através do Espírito Santo. Mas você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode conversar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e pedir, me ajude, eu sei que você está aqui comigo agora. Eu espero e oro para que você tenha uma sensibilidade, percepção de Deus com você através do Espírito Santo, que você jamais teve em toda a sua vida. Ele está aqui agora. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là
êm đềm của nước ven sông. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa, e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento, e ele tem vontade. Agora, em Efésios 4:30, nos diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Como se pode ficar triste sem sentimentos? Então vamos por um minuto olhar. Quantos de vocês gostariam de dar uma rápida olhada para que tipo de coisas entristece o Espírito Santo?